A Isabel foi muito bem falando desses indecisos. Isso não significa uma melhora para o cenário de Lula. Lula oscilou positivamente dentro da margem de erro. Ele não cresceu. Aqueles que desaprovam a atual gestão federal têm um percentual maior do que os que aprovam. Então, mesmo com uma série de medidas, Lula ainda não convence a população a ter uma margem muito maior de Flávio. A gente tem uma diferença pequena, essa diferença aumentou entre os dois, mas isso não significa que Lula está num céu de brigadeiro. É um processo muito difícil. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa dificuldade de Lula de convencer o eleitorado a votar nele e, por outro lado, as apostas do PL. Como disse a Isabel, nós temos 5 meses para a eleição. Em 5 meses, tudo pode mudar. Inclusive, grande parcela do eleitorado que falou que não vota mais em Flávio e vota nos indecisos, voltar o voto para ele. Então, quando Jair Bolsonaro defende que Flávio Bolsonaro continue como candidato, é essa aposta de Jair Bolsonaro. Ainda há muito tempo para Flávio Bolsonaro se defender. E ainda há muito tempo para os dois lados, né? Eu acho que dá para a gente juntar isso. E o tempo na política, ele é ainda maior. 5 meses na política é muito tempo para, né, a definição de um eleitor. Até a gente já viu pesquisas, né, e em outras coberturas nossas, resultados mudarem faltando 2 semanas para o dia do pleito por conta de algum escândalo ou alguma novidade. Esse é o temor do lado do PT e essa é a aposta do PL. O PL tem dito que até a eleição dá tempo de Flávio se recuperar. Eu ouvi isso muito hoje. Claro que tem um outro detalhe que chega, né, agora muito importante. O que vai acontecer de denúncias, vazamentos e novas informações nesses 5 meses? Que esse também é o temor do próprio PL. Essa divulgação de informações de relação de Flávio Bolsonaro com o Vocaro, com o caso Master, a conta gotas. E é mais ou menos isso que a gente viu acontecer hoje, agora com a divulgação, né, desse encontro entre Flávio e Vocaro, com Vocaro já depois da prisão e usando uma tornozeleira eletrônica. Quando se tentava achar uma resposta coesa dentro do próprio PL, veio essa novidade. Então, há um temor dentro do PL de que a cada semana, a cada mês e mais próximo da eleição, cheguem novidades que possam deixar ainda mais clara essa relação de proximidade entre Vocaro e Flávio Bolsonaro. E é a mesma coisa que a gente escuta do lado do PT. O que vai acontecer até lá? Eu me lembro muito bem, e eu gosto de recordar isso aqui, Uribe, que naquela época, quando Lula vem com aquela pesquisa muito boa, depois de meses de queda, na época da sobretaxação, norte-americana, que ele vem com um discurso de nacionalismo, da gente contra eles, de defender o Brasil, Lula teve uma subida muito grande nas intenções de voto e de aprovação de governo. E eu ouvi naquele dia de um ministro dizendo quem dera a eleição fosse hoje. Porque naquele momento Lula estava, pelo menos de acordo com as pesquisas, com a eleição praticamente, né, ganha e considerada. Mas o que aconteceu? A quantidade de novos escândalos e novas dificuldades, o caso Messias que Lula enfrentou de lá para cá, e neste momento já não se sabe mais se ele é um favorito. Então o tempo, ele pode ser favorável para os dois lados como grande inimigo dos dois lados. Então o PL está querendo acreditar que o tempo, neste caso, pode ajudá-lo e o eleitor a esquecer um pouco esse escândalo do caso Master. Mas tudo vai depender se a gente vai continuar tendo divulgações a conta gotas dessa relação próxima de Flávio Bolsonaro com Vocaro. Uribe.